Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. E hoje eu trago uma resenha sobre um livro muito importante, um livro que mudou minha vida. E eu acho que esse livro ele traz muitas contribuições para as mulheres que estão realmente dispostas a mudar. O nome desse livro é Seja uma Mulher Livre, Seja uma Mulher Free. A autora desse livro é Yasmine McDougall. Então, em seu livro, ela se propõe a trazer inúmeras sugestões para as mulheres. Então, na cabeça dela, a mulher ela vive restrita a caixinhas. Então, é preciso que ela rompa, esse padrão, saia das caixinhas e trabalhe todo o seu potencial. Então, ela diz o seguinte: mulheres que se expandem não cabem nas caixinhas. Quem cabe nas caixinhas é as mulheres perfeitas. E não existe ninguém perfeito, não existe mulheres perfeitas. Então, que nós saiamos dessas caixinhas e deixemos que o nosso potencial ele apareça. Então, ela começa com vários tópicos, e esses vários tópicos é justamente para dar força à mulher para fazer as mudanças necessárias. O primeiro tópico que ela chama a atenção é a meditação. É interessante falar de meditação porque logo de início, eu que sou acostumada a fazer formação de professores, e quando a gente inventa qualquer tipo de dinâmica que tem um pouco de meditação, o professor se sente incomodado. Parece que ele não tem tempo para desperdiçar com isso. Então, na verdade, é porque não conhece a importância da meditação. A meditação ela é muito importante, ela é uma ferramenta potente. E essa ferramenta potente, ela traz alguns benefícios para o nosso organismo. Por exemplo, tranquiliza a mente, alivia o estresse, nos deixa mais abertos para aprender coisas novas e mudar nosso mindset. Essa palavra nova que ela traz, mindset, significa a forma de viver, forma de ver, pensar sobre nossa presença no mundo. Então a meditação, ela nos dá o poder, ela nos dá a oportunidade de refletirmos sobre nossos comportamentos, sobre como nós estamos nos sentindo. Então ela é muito importante. A libertação é um dos atributos da meditação. Ela nos liberta, ou liberta o nosso interior, nos ajuda a superar problemas, inibições, barreiras. A prática nos leva a encontrar a paz, gerando a confiança de que precisamos para dominar a comunicação. É interessante destacar, então, que a meditação ela tem o poder de nos libertar interiormente, ou seja, tudo aquilo que nós estamos guardando, que está nos sobrecarregando, pode ser liberto através de uma prática de meditação. Então, a meditação não é uma bobagem, a meditação é um instrumento muito importante para que a mulher ela passe a se conhecer. Vamos lembrar que esse livro é dedicado às mulheres. Então, por essa razão, ela já começa falando da importância da meditação. Outra situação que ela chama a atenção e destaca é a questão da sabotagem. Então, ela chama a atenção para um ponto dizendo o seguinte: chega de sabotagem. Então, claro que nós, no dia a dia, sabotamos muitos dos nossos projetos. Então, temos algumas coisas para resolver e, no entanto, ficamos procrastinando. Outras vezes, iniciamos um projeto, mas nós mesmos nos auto-sabotamos, não terminamos aquele projeto. Então, para elas, a autossabotagem é uma coisa muito frequente. E um dado interessante que ela nos diz é que tem a origem na infância, ou com experiências nas quais nós nem nos lembramos. Então, a origem está bem distante de nós. Por isso que nós não conseguimos resgatar essa importância, ou seja, essa origem. O fato é que nos auto-sabotamos, ao não sentir que merecemos algo, mesmo que inconscientemente. Então, quando começar qualquer atividade que não consiga terminar, desconfie. Deve estar se auto-sabotando e a única forma de se curar é trazendo isso para a consciência. É interessante refletir sobre esse aspecto, que é um resumo,
eu fiz, do que ela trouxe no livro dela, que ao pensarmos em fazer qualquer projeto ou traçarmos qualquer objetivo, temos que ter cuidado. Primeiro porque a autossabotagem ela tem uma origem que está lá no nosso íntimo, lá no nosso subconsciente. E talvez a gente não consiga terminar esse projeto porque justamente nós estamos constantemente nos autossabotando, sempre procurando um motivo, uma razão para não terminar esses projetos. Então ela chama atenção para alguns padrões que a gente deve reconhecer quando a autossabotagem está se instalando, que é pensar e refletir, persistir e reconhecer o padrão. Então, quando eu reconheço o padrão que eu estou me auto-sabotando, então eu já tenho que ficar alerta. E aí eu vou pensar, vou refletir o que está me fazendo, né? Dar início a essa auto-sabotagem e vou mudar o foco, vou persistir em fazer o que eu estou me dispondo a realizar. Um outro aspecto que ela chama a atenção é o que ela destaca como manhã free. O próprio livro já chama atenção para isso, né? Porque o próprio livro é Eu Decido Ser Eu, e ela chama atenção para o que ela chama de manhã free. Essa manhã free nada mais é do que um espaço de tempo que nós precisamos tirar para nós mesmos. Então, esse espaço de tempo vai ser conseguido como? Se nós levantarmos mais cedo e aí nós determinarmos uma rotina diariamente. Então, se a gente tiver que acordar 1 hora mais cedo antes de trabalhar, que a gente faça isso, para que a gente tenha essa rotina. Ela é muito importante para o restante da produtividade do dia. Então, essa manhã é muito preciosa. Ter uma rotina matinal pode mudar literalmente o resto do seu dia, seja para o bem ou para o mal. Isso é muito interessante pensar, porque se nós começarmos o dia bem, nós vamos ter progressivamente um dia também em um bom estado. Mas se nós fizermos o contrário, possivelmente vamos ter problemas no dia a dia, aborrecimentos, vamos ter situações que vai nos deixar chateados e assim por diante, né? A nossa mente, é interessante destacar que a nossa mente ela vai criar, desde o início, empecilhos para que a gente faça esse tipo de didática ou de metodologia, poderíamos dizer assim, né? Então, para aplicarmos essa didática, essa metodologia todo dia, a nossa mente ela vai boicotar, vai ser o sono, né? Vai ser o cansaço do dia anterior, e nós vamos ter sempre um motivo, uma desculpa para não fazermos essa manhã fria. Mas ela é muito importante. Nós temos um tempo para nós mesmos, para nos prepararmos, para estarmos prontas para o dia do trabalho que se aproxima. É muito interessante isso. Ela chama a atenção para um tempo que seria o ideal, 60 minutos. Para ela, esses 60 minutos são muito preciosos, né? Durante esses 60 minutos que você vai conseguir fazer uma preparação prévia para seu dia de trabalho. Agora, a gente vai reconhecer que muitas mulheres, ao verem essa proposta, né, e eu me incluo nisso porque eu sou mãe, né, mas minha filha já está grande, graças a Deus, mas, assim, eu sempre tinha essas mesmas desculpas que hoje eu vejo nesse livro e me reconheço, né. Então, sempre eu tinha uma coisa para dizer: eu trabalho muito cedo, eu tenho uma filha para criar, eu não gosto de fazer exercícios, eu não sei meditar. Então, sempre a gente procura alguma coisa para boicotar, para não fazermos isso. Mas a gente não precisa fazer aquilo que a gente não gosta. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, contanto que a gente tire esse momento para um autocuidado. Então, o que você pode fazer? Tem outras sugestões que você pode utilizar. Por exemplo, o autocuidado. E nesse autocuidado você pode meditar, pode rezar, pode exercitar-se, pode agradecer, pode visualizar, pode tomar banho gelado. Então, são algumas sugestões. Desculpa aí, gente, eu sempre estou mexendo no óculos. É que escorrega no meu olho. O tempo todo tem que estar levantando ele. Bom, a importância de cada uma dessas coisas, desses itens que eu citei aqui,
vai ser fundamental para o seu dia, né? Então, eles vão estar inclusos na sua manhã fria. Você pode escolher uma dessas atividades para fazer antes de começar seu dia de trabalho. Então, por exemplo, meditar e rezar. Então, aqui tem uma variedade de coisas que você pode iniciar. Você pode fazer mantras, meditar nesses mantras, rezar, né? Simplesmente relaxar por um bom período antes de iniciar tudo. Agora, esses mantras, principalmente, tem que ser mantras positivos, tem que ser mantras que trazem para a gente palavras positivas. Nós temos que nos lembrar que as palavras têm poder. Então, se as palavras têm poder, vamos trabalhar com as palavras positivas, não com as palavras negativas, né? Então, os exemplos a seguir são: eu posso, eu consigo, eu decido, eu me amo, eu sou feliz, eu mereço uma vida abundante e feliz, eu sou linda, eu amo minha vida. Então, esses são alguns dos mantras que você pode repetir ao longo do dia, aliás, ao longo dessa manhã fria, para que você comece seu dia da melhor maneira possível. Um outro mantra que eu acho muito importante, que eu faço diariamente, é ser grata e feliz por quem eu sou, por tudo que eu tenho, por tudo que eu consegui conquistar, pelas coisas que, pela família que eu tenho, pela filha que eu tenho, enfim, não faltam motivos para agradecer. A gratidão, ela atrai gratidão. Então, começar o dia com gratidão é muito fortalecedor, ajuda demais durante o dia. Outra coisa importante, que não é a preferência da maioria, talvez, justamente por aqueles motivos que nós vimos anteriores, vão alegar que tem filhos, que não suporta acordar cedo, que não gosta, mas essa parte aqui ela é fundamental, né? Que é o exercício. Então, exercitar-se é fundamental. E o exercício, ele não é apenas um ato físico, né, que nós fazemos ali continuamente para melhorar o aspecto, né, vamos dizer, visual do corpo. Não. O exercício, ele alivia o estresse, a tensão, ele altera a bioquímica do corpo, produz uma substância natural chamada endorfina, que dá uma sensação de prazer, dá uma sensação de relaxamento. E também ela nos faz sentir mais confiantes, capazes, além de melhorar a autoestima. Então, essa substância, ela é fundamental, muito importante. Ela ajuda, sem dúvida, que a gente possa melhorar e já começar o dia muito bem. A dança meditativa. A dança meditativa pode não ser conhecida da maioria das mulheres, mas quem lê, né, sobre isso, como eu leio muitos livros de autoajuda, eu sei que a meditação, ela é muito importante, você parar um momento e fazer seus mantras de meditação. E a dança meditativa nada mais é do que um ritual. É uma dança que você coloca, mas você não vai dançar no ritmo da música. Você vai dançar de qualquer maneira. O propósito aqui é você soltar seu corpo, é você se libertar das amarras que você tem, dos problemas que estão te prendendo, das coisas que estão te chateando. Então você vai se soltar, dançar da maneira melhor que você achar, e dessa maneira você vai fazer seu corpo se libertar naquele momento. É muito interessante essa prática. A yoga já é muito mais conhecida. A yoga é praticada por muitas pessoas. Eu particularmente não pratico a yoga porque não sei realmente praticar a yoga, mas acho uma experiência transformadora, né? É interessante destacar que a yoga ela é fundamental para a respiração, porque as posturas da yoga, com as posturas da yoga, você aprende algo muito especial, que é o controle das suas emoções. Realmente, a yoga, para quem pratica, é o controle das emoções. Geralmente a pessoa pode estar tensa, a pessoa pode estar com emoções muito profundas, magoada, com problemas, e ao praticar yoga, ela liberta-se dessas emoções. Então é muito aconselhável a yoga. Agradecer, como eu disse anteriormente, a gratidão, ela atrai gratidão, ela é muito importante, né? Então, agradecer é uma das ferramentas mais simples e fortes que temos nas mãos, né? Quando nos sentimos gratos, emitimos pensamentos positivos. Note que nesse sentido aqui é muito importante.
Quando a gente se sente grato por tudo que tem, pelas coisas que nós conseguimos, pelo trabalho, pelos amigos, até mesmo pelo chefe, enfim, nós só emitimos pensamentos de gratidão, nós vamos emitir também pensamentos positivos para o nosso corpo, para a nossa mente. Se fizermos isso por alguns minutos, né, durante alguns dias, especialmente durante essa manhã fria, vai ficar mais fácil controlar os pensamentos negativos e focar nos pensamentos positivos. Então, se a gente tomar isso como hábito, a gente vai perceber as mudanças, vai perceber que traz muitas contribuições para que nós possamos ter um dia melhor. Né? Porque se trabalha com o seu corpo, com sua mente, é claro que isso vai contribuir para o seu desempenho durante o dia inteiro. Um outro aspecto que ela destaca, eu fiz aqui um resumo, é visualizar. Visualizar o quê? Visualizar tudo que você quer construir ou atingir na sua vida. Imagine que você tem um dia especial, realizando um sonho, atingindo um objetivo. Então, veja, essa visualização já começa com você pensando. Todo mundo tem sonhos, tem objetivos a alcançar. Então, já começar o dia visualizando que você tem um objetivo, tem um sonho para alcançar, aquilo vai te dar força, vai te dar ímpeto para continuar o dia, para desempenhar o dia, enfim, para enfrentar, né, vamos dizer, os aborrecimentos que possam surgir no dia a dia, porque nem sempre os dias são tão bons assim, né, principalmente no trabalho. É interessante a gente ver isso. Agora, a visualização, ela envolve também alguns gestos físicos. Visualize-se sorrindo. O sorriso, é interessante destacar, e aí vai uma informaçãozinha de biologia, o sorriso está ligado às amígdalas, né? A gente pensa que as amígdalas só têm função dentro do sistema digestório, mas as amígdalas, elas estão ligadas ao cérebro profundo. E as amígdalas são responsáveis pelas emoções. Elas guardam as emoções. Então, elas podem guardar emoções ruins, lembranças ruins, como elas também podem guardar emoções boas, sensações boas. E o sorriso é um dos aspectos que instiga as amígdalas a refletirem esse gesto da melhor maneira possível, deixando você calmo, deixando você, tirando situações de pânico da sua vida, deixando você calmo, tranquilo, disposto. Então, as amígdalas podem desempenhar esse papel. Então, veja como o sorriso é importante, não é apenas um gesto físico, ele move muitos músculos e move as amígdalas que vão trabalhar com os hormônios do bem-estar. O banho gelado. Bom, o banho gelado é interessante destacar porque a maioria das pessoas não gosta de banho gelado. Eu, como moro aqui no Nordeste, em Recife, Pernambuco, eu nem posso dizer que eu não gosto de banho gelado, pelo contrário, nem gosto de banho quente, porque aqui é tão quente que tomar banho quente, você sai mais quente ainda do banheiro, né? Então, aqui eu prefiro realmente banho gelado, é o que me desperta, principalmente na manhã fria, para poder começar o dia, um bom dia de trabalho, né? Então, depois de fazer minhas práticas de visualização, de agradecimento, eu vou tomar um banho frio. Então, esse banho frio já me dá um maior ímpeto, já me dá um maior ênfase, já tira aquele sono que está guardadinho ali e me dá forças para trabalhar. Então, o banho frio, ele tem esse propósito. Ele tem um propósito de tirar a sensação de cansaço. Inclusive, ele trabalha o sistema imune, deixa a nossa pele mais bonita, trabalha com as articulações, trabalha a circulação, deixando a circulação mais ativa e alivia o estresse. Então, quantos benefícios nós temos no banho frio, né? Banho gelado. Espiritualize-se. Então, a espiritualidade é quando buscamos significados para a vida que transcendem o tangível e objetivamos um sentido e uma conexão com algo maior do que si próprio. Então, aqui nós temos que destacar a importância da espiritualidade. Nós temos vários patamares na vida, né? São os patamares que se destacam como a família, as finanças, o trabalho, os amigos e por aí vai. Mas um desses é a espiritualidade. Então, nós temos que tomar de conta do nosso lado espiritual. Aqui não estamos falando de fé,
específica, mas da espiritualidade. Saber que nós precisamos nos conectar com algo maior, com algo que possa nos dar força, possa nos fazer acreditar que existe algo além de tudo isso que nós estamos vivendo. A espiritualidade, ela traz à consciência aquilo que está no nosso inconsciente e nos ajuda em nosso autoconhecimento e crescimento. Exatamente, a espiritualidade, ela tem esse propósito, nos ajudar com relação ao autoconhecimento e ao autocrescimento. O cantinho free, ela chama atenção para esse cantinho free, é bem interessante, porque ela chama atenção para um lugarzinho que a gente deve ter em nossa casa, ou quem vai para o escritório muito cedo, no escritório, geralmente para quem é o dono, né? Porque quem é o funcionário não vai poder ter um cantinho lá, né? Mas em sua casa você pode ter um cantinho no seu quarto, um cantinho onde você vai aplicar tudo isso que ela já vem ensinando até agora, inclusive meditar, né? Agradecer, rezar, entoar mantras, exercitar-se, fazer a dança do mantra, etc. Né? Então, esse espaço ele é muito importante, porque é um espaço físico que visa lhe trazer paz, né? E também visa estabelecer conexão, a conexão sua com a sua fé. Então, é muito importante. Trabalhar o lado espiritual complementa os outros lados. Senão ficamos deficientes, damos atenção à família, damos atenção ao trabalho, aos amigos, às finanças e deixamos de lado o lado espiritual, que é aquele que nos equilibra com a nossa fé. Dentro dessa questão de rezar, meditar, visualizar, nós temos também algumas situações que algumas pessoas gostam, eu particularmente gosto bastante, é trabalhar com a aromaterapia. A aromaterapia é um outro ritual, mas só que nós vamos incluir na aromaterapia óleos. Esses óleos, eles chegam diretamente no nosso sistema nervoso. Claro, o perfume já vai despertar uma série de sensações do nosso corpo. Para cada situação, existe um tipo de óleo essencial. Então, é só dar uma pesquisadinha melhor, você vai encontrar óleos para todas as situações. Para cansaço, para estresse, para tranquilizar, para dormir, para o amor, para sensações, para tudo. Você vai encontrar um óleo essencial. Ele é muito importante porque ele realmente traz conexões ou faz conexões com o nosso sistema nervoso. Trabalhar o perdão. Trabalhar o perdão é algo muito importante de pensar, porque geralmente a pessoa que pensa no perdão, ela acha que está concedendo o perdão a outra pessoa. Ela tem algum problema, ela acha que está concedendo o perdão a outra pessoa. Mas na realidade, o perdão, quando nós damos o perdão a alguém, nós estamos nos perdoando. Na prática, nós estamos tirando de dentro de nós uma sobrecarga, algo que está nos levando à tristeza, a um estado de mágoa, a um estado de raiva. Então, quando nós perdoamos, nós tiramos esse peso de cima de nós mesmos. Então, é um mero engano achar que o perdão nós estamos dando a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa nem é merecedora do nosso perdão, mas nós temos que perdoar no sentido de pensarmos em nós mesmos, o que é melhor para nós. Então, nesse sentido, quando nós damos o perdão, nós nos libertamos de várias coisas. Nos libertamos da raiva, da inveja, do ódio, da frustração e da culpa que tem dentro de nós. É interessante que essas coisas guardadas, elas vão nos deixando mais amargos, vão nos deixando tristes, podem até nos levar a um estado de depressão. Então é muito importante o perdão. O perdão não é só uma palavra que se diz da boca para fora. Não, o perdão é necessário, ele tem que vir do íntimo da pessoa para que você sinta os benefícios de se libertar dessa carga que você está levando. Então, não pense que o perdão que você está dando é um perdão para outra pessoa, no sentido de que vai trazer alívio para outra pessoa. Não. O perdão vai trazer alívio para você.
Respirar, outra coisa que ela chama a atenção. A gente geralmente não dá importância à respiração, mas quando a gente está nervoso, e eu que trabalho com alunos, sou coordenadora de uma escola de 1.000 alunos, eu recebo quase que diariamente adolescentes com crise de ansiedade. E um dos exercícios que eu sempre insisto em que eles façam é respirar fundo, contar até 10 e liberar a respiração. Fazer isso até o organismo entrar em equilíbrio. Então, a respiração ela é muito importante, principalmente em estados que a gente está se sentindo ansiosa, com raiva, medo, culpa. Então, experimentar essa técnica simples, que é a respiração, vai nos trazer um estado de equilíbrio melhor. Vai fazer com que nós tenhamos sensações de tranquilidade e aquela sensação de ansiedade que estava nos perturbando naquele momento, ela passe mais rapidamente. Então, a respiração é importantíssima. Ela controla o sistema nervoso central e ela vai ajudar justamente a você mudar de sensação, de uma sensação de pânico para uma sensação de tranquilidade. Mulher Maravilha, esse título eu achei muito interessante, porque eu acho uma analogia muito interessante, porque quando ela chama atenção para a Mulher Maravilha, a gente pode imaginar o estereótipo da Mulher Maravilha no filme. Então, o que é que tem a Mulher Maravilha? O nome já diz. A mulher é espetacular, a mulher é linda demais, a mulher tem superpoderes, a mulher é desejável em tudo, a mulher tem altura, tem corpo, enfim, a mulher é perfeita, né? E essa Mulher Maravilha não é para nós, mulheres reais. Nós, mulheres reais, precisamos estar conectadas com a mulher que existe entre nós. São aquelas mulheres, nós somos aquelas mulheres que diariamente podemos estar convivendo com sentimentos de tristeza, de insegurança, depressão. Mas, no caso da Mulher Maravilha, como estaria o corpo dela se ela tivesse todas essas coisas normais? Com certeza o corpo sofreria, porque nós, que somos mulheres reais, nós sofremos e o nosso corpo também sofre junto conosco. Então, uma mulher que está realmente deprimida, que está em uma situação diferente daquela Mulher Maravilha, ela vai apresentar alguns estados, os ombros curvados, os olhos baixos, a cabeça caída. Por quê? Porque ela está passando por momentos difíceis e não consegue, né, reagir de forma que seu corpo emita outra mensagem diferente do que ela está sentindo. Então, é interessante lembrar isso, porque o nosso corpo responde ao nosso estado mental. O jeito que estamos pensando é o jeito que o nosso corpo vai reagir. Já quando a mulher ela está bem, né, ela apresenta outra postura. Ela vai apresentar a cabeça erguida, as costas eretas, os ombros relaxados, os peitos ou seios para cima, ou seja, ela vai colocar-se numa postura de autoconfiança. Então, bem diferente, então ela está se sentindo bem. Mas a pessoa que a gente vê com esses outros traços anteriores, com certeza ela está escondendo problemas, né, internos que estão fazendo ela ficar naquele estado. O nosso corpo responde às nossas emoções. Medo de ser julgada é um outro ponto que ela traz, um outro aspecto, né? Na verdade, todos nós temos medo de sermos julgadas, embora que algumas de nós tenham uma personalidade muito forte e diga prontamente, eu não tenho medo de julgamentos. Mas isso não é mental, é físico. É o nosso físico que sente. Quando somos julgadas, o nosso físico recebe uma carga negativa. Vamos lembrar que nós somos energia. Então, quando nós recebemos um comentário maldoso, uma crítica severa, nós recebemos uma carga energética negativa. Então, embora nós reajamos muitas vezes com muita cautela, com muito ímpeto, com muita decisão, mas o nosso corpo ele recebe a carga negativa. Então, é impossível vivermos sem nos importar com a opinião dos outros. Isso é interessante, é impossível. A gente vai estar sempre pensando o que é que o outro está pensando.
Pronto, eu estou aqui em frente a esse vídeo. Eu sou iniciante nesse trabalho. Eu comecei a pensar em fazer esse trabalho justamente porque, como eu expliquei no meu primeiro vídeo, eu tenho muita leitura, eu leio muito, e assim, eu senti a vontade de compartilhar esse conhecimento, essas leituras, com pessoas que tivessem os mesmos interesses que eu. Eu nem entrei assim no YouTube pensando na questão financeira, não. Eu entrei pensando em como compartilhar, como ajudar outras pessoas com palavras positivas, com situações que a pessoa possa pensar, não estou sozinha, existem outras pessoas que pensam como eu, existem sugestões. Então foi por essa razão que eu abri esse canal. Ele está bem amador, se vocês observarem, eu gravo no meu celular, eu não tenho muito controle da câmera, realmente é muito amador, né? Então, infelizmente, quando sair com defeitos, quando sair com imperfeições, eu peço desculpas a vocês, mas estou tentando melhorar, e como eu disse lá bem antes, né? O futuro nós mesmos que fazemos, e o futuro é a tecnologia. Então vou ter que dominar a tecnologia para poder trazer vídeos de mais qualidade para vocês. Mas mesmo assim, obrigada pelo apoio a todos os que estão vendo, estão dando um like, estão me dando esse apoio para continuar. Nós estávamos falando sobre o medo de ser julgada. É interessante destacar, quando você começa a se conhecer melhor, você passa a diminuir esse medo de ser julgado pelas pessoas. Você passa a compreender melhor seus valores, suas verdades e sua história. Então, quando você começa a se conhecer melhor, o que realmente te atinge, aí você vai ficar menos vulnerável às críticas ou aos posicionamentos negativos das outras pessoas. Como foi dito aqui, muito bem pela autora, é compreender seus valores, suas verdades e sua história. Só você se conhece, só você sabe sua vida. Vergonha do que os outros pensam. Aqui ela traz um ponto que é interessante, porque eu acho difícil, mas só se for realmente as mulheres maravilhas que tem na vida por aí, né? Mas as mulheres comuns, de uma forma ou de outra, já apresentaram vergonha do que os outros pensam. A vergonha, ela é um sentimento que está conosco, segundo a autora, há gerações. Então não é algo novo, não é algo que nós criamos. Existe uma vergonha que é a nível da inconsciência. Quando não trazida à consciência, pode se tornar nosso maior inimigo. Então veja, tem uma origem muito antiga, vem de gerações em gerações, vem de nossos pais, de nossos familiares, nossos antepassados, e está guardado ali no inconsciente. Quando é trazido à consciência, então ele vem nessa maneira, vem na maneira da vergonha, né, de sentir sobre as opiniões das outras pessoas, ou o medo de ser julgada, ou o medo de ser descoberta. Então, por isso que temos tantas pessoas, em um dos vídeos que eu fiz, que é a ostra, né, que mostra que ela é caladinha, quietinha, não gosta de aparecer, não gosta de estar participando de nada, preferência que ela não seja convidada a participar de nenhuma discussão, de nenhum embate. Então, por que isso acontece? Porque a pessoa tem vergonha de ser julgada pelos outros. Vamos trabalhar a culpa. A culpa é traiçoeira. Muito cuidado com ela, porque ela faz você enxergar o mundo como um lugar de dor e de forma distorcida, como um lugar de débito. A culpa, ela tem esse posicionamento, né? A culpa nos deixa inquietos, nos deixa tristonhos, pode realmente nos deixar deprimidos, porque a gente passa a dar valor, por exemplo, às opiniões alheias, aos estigmas, aos estereótipos que se fazem na sociedade,
E por essa razão a gente começa a ver o mundo como um lugar ruim, como um lugar de débito, como um lugar que não é ideal para viver. Quantas pessoas, né, por sentimentos de culpa, não já tiraram a vida? Não gosto muito de falar sobre esse assunto, mas é uma realidade. Muitas pessoas, né, não aguentaram o sentimento de culpa e terminaram sacrificando a própria vida, infelizmente. Esse sentimento de culpa vem daquele lugar em que a sociedade nos faz acreditar que o certo seria fazer o que de outra forma e de outra maneira nós nos sentimos ser necessários fazer. Ou seja, esse sentimento de culpa vem da sociedade. Esse sentimento de culpa, ele não vem de outro lugar, é da sociedade que é julgadora. A sociedade que tem padrões e estereótipos próprios e que faz com que nós passemos a pensar que precisamos agradar as outras pessoas seguindo os mesmos padrões que a sociedade dita. Então, a sociedade, por exemplo, é patriarcal. Então, nós temos a tendência a achar que alguns trabalhos são trabalhos de homens, né? Hoje nós estamos quebrando esses estereótipos, né? Quantas mulheres não estão em diversas profissões por aí? Mas levamos um bocado de tempo para quebrar esses padrões, mas eles não findaram. Temos muitas outras profissões em que as mulheres não entram. E também temos questões discutíveis, que é a questão financeira de mulheres fazerem o mesmo trabalho do homem e ganharem menos. Isso também faz parte desse trabalho aí com culpa. Você não precisa ser perfeita. Como nós vimos lá, as Mulheres Maravilha da vida, elas, para nós, elas parecem perfeitas, mas elas têm também seus problemas internos, suas ambições. Se elas fossem tão perfeitas assim, a vida delas seria um mar de rosa. Um aspecto interessante é que elas não estariam por aí, né, mudando de maridos, infelizmente. É um comentário assim um pouco sarcástico, mas é verdade, né? A mulher perfeita daria tudo perfeito, filhos perfeitos, obedientes, um marido dedicado, um marido amoroso, mas nem sempre nós encontramos isso. Eu dou os parabéns para quem tem todas essas coisas na vida, dou mesmo, realmente os parabéns. E falo isso porque já passei por todas essas situações. Então, temos que lembrar que não precisamos ser perfeitos, não precisamos viver para agradar os outros, né? Para ser amada, você não tem que ser perfeito. Isso é bem interessante, porque a gente usa uma série de parâmetros para justificar o fato de não sermos amadas. A gente, às vezes, se olha no espelho e vê uma série de defeitos. E por esses defeitos, a gente julga que as pessoas não vão gostar da gente, porque a gente não está no padrão. O padrão é mulher magra, é mulher bombada, é mulher bonita demais, aquelas belezas exuberantes. E aí a gente se acha que não está no padrão, né, para ser amada. Mas eu dou parabéns para as mulheres que já superaram isso e sabem que isso não é padrão para ninguém ser amado, né? O amor, ele é um estado constante. A felicidade não, mas o amor é um estado constante. Podemos ser amados e amar constantemente. A felicidade não. A felicidade, ela está associada a alguns momentos da vida, mas o amar não. A felicidade também é algo que construímos todos os dias, em todos os momentos. Então, se buscamos felicidade, é lembrar que a felicidade, ela é um estado ligado ao tempo. São momentos que a gente vive. Então, para ser feliz, se a gente dá tanta importância a isso, temos que buscar, né, mais dias, mais momentos para nos sentirmos nesse estado de felicidade. Ser feliz não significa, às vezes, ficar escondido. Precisamos trabalhar. Não significa ter dias tristes também. Precisamos trabalhar. Trabalhar em quê? Trabalhar nas mudanças que nós temos que fazer em nossa mente para mudar esses estereótipos de que mulher feliz é mulher maravilha, né? Então, a gente precisa trabalhar esses aspectos e também significa não ter dias tristes. Pensar que felicidade não significa ter dias tristes. Desculpe aí, teve uma confusãozinha aqui.
Como eu já tinha falado, a felicidade ela é momentânea, ela é por períodos, ela está atrelada ao tempo. Não são dias, são momentos, né? Agora o amor, não, o amor é um sentimento constante. Você pode amar várias pessoas, pode amar o tempo inteiro. Tem até um provérbio do padre Rock Schneider, que ele nos diz, que eu acho muito interessante, gravei para mim a vida inteira. Ele diz o seguinte: o pecado não é amar, o pecado é não amar, o pecado é amar pouco ou amar mal. Ou seja, não é pecado não amar, o pecado é amar pouco, o pecado é... Deixa eu voltar novamente, perdão. O pecado não é amar, o pecado é amar pouco ou amar mal, é isso. Então, amar mal, ou seja, quando a gente não dá o máximo de nós nesse sentimento, nós estamos amando mal, né? Nós estamos tendo esse sentimento aí. Seu corpo é seu lar. Uma das formas de a gente demonstrar o amor, né? Em primeiro lugar, a gente tem que demonstrar o amor por nós mesmos. Então, amar nosso corpo é fundamental. Nosso corpo é quem está à frente de tudo na nossa vida. É ele que vai receber, né, as energias positivas, as energias negativas. É ele que nos leva para trabalhar. É com ele que vivemos os momentos bons, os momentos ruins. Então, nosso corpo realmente precisa ser cuidado. Ele é nosso lar. Repita quantas vezes for necessário. Ame seu corpo, cuide do seu corpo, confie no seu corpo, abrace seu corpo. Isso é interessante, né? Então, precisamos sempre estar diante do espelho e, de preferência, dizendo palavras positivas para o seu corpo. Ame seu corpo, ele é tudo que você tem. Ele é aquele que vai estar sempre junto a você nos momentos bons e nos momentos ruins. E quando a gente não se compara com os demais, nós vamos achar vários motivos para amar bem o nosso corpo, para cuidar dele. Se a gente não cuida do nosso corpo, e aí entram vários aspectos, né, que são reativos a isso, que é justamente a falta de saúde, a falta de disposição, a depressão, ou seja, vários aspectos que fazem com que demonstremos que não estamos amando suficientemente o nosso corpo. Vista a mudança que você quer ver no mundo. Aqui, essa autora, ela empreendeu pelo mundo da moda. Então, na visão dela, a moda é uma forma de mudar o mundo, é uma forma das pessoas demonstrarem sua forma de pensar, sua forma de ver o mundo. Então, para ela, a moda ela é substancial, ou seja, muito importante. Ela demonstra quem são as pessoas, o que elas esperam da sociedade, o que elas esperam desse mundo. As pessoas são livres, segundo ela, para demonstrarem, através da moda, o que elas são, o que elas querem ser. Então, esse é um aspecto trivial da moda atribuída pela autora. Para ela, ela se encontrou na vida, ela encontrou a felicidade através da moda, porque ela pôde se expressar através da moda. Reconexão com sua potência positiva. Quando nos libertamos do não nos serve mais, despertamos e passamos a nos vestir como quem somos de fato. Aqui também é um complemento da vida da autora, que escolheu a moda como caminho para ser feliz, né? Então, aqui está chamando a atenção para o fato de nós nos libertarmos daquilo que nós não somos. Então, às vezes, a pessoa gosta de se vestir de maneira despojada, de maneira mais esportiva, mas precisa estar vestida sempre de maneira social, né? E aí, isso aí entra em embate com a personalidade da pessoa, porque cada pessoa tem seu gosto em relação a roupas, em relação à moda. Então, isso é interessante pensar, porque é nossa potência positiva, aquele que nós somos. Aquele que nós somos também está demonstrado através da moda que escolhemos, né? Por exemplo, uma pessoa que acompanha a moda
diretamente todas as tendências, primeiro tem que ser uma pessoa que tem bastante valor financeiro, né? Segundo, essa pessoa, lá no fundo, ela tem inseguranças, porque ela precisa estar acompanhando para poder se sentir, né, presente ali naquela sociedade, para mostrar uma pessoa que talvez ela nem seja, mas ela assume esse estereótipo para melhor aparecer, para melhor se comportar diante da sociedade. Encontre seu propósito. Ter um propósito dá sentido à vida, dá forças para não cair quando passar por problemas e momentos difíceis. É coragem para ir atrás dos seus sonhos. É interessante aqui a gente destacar, dentro disso que ela chama a atenção, que cada um de nós precisa ter objetivos e propósitos na vida. Se nós não temos por que lutar. Então, quando a gente levanta para trabalhar, quando a gente não tem nada em vista, não tem um sonho, não almeja nada, então fica sem sentido a vida. Fica sem sentido passar horas e horas trabalhando, porque você não tem um sonho a cumprir, você não tem um propósito a cumprir. Então, esse propósito ele é fundamental para darmos continuidade à nossa vida da melhor maneira possível. Para cuidarmos do nosso corpo, nós precisamos ter vontade de cuidar do nosso corpo, porque nós temos um propósito a seguir. Nós precisamos trabalhar, porque temos um sonho a alcançar. E assim sucessivamente. Então, precisamos sim ter um propósito para viver. O que é sucesso para você? Então, voltando mais uma vez ao mito da Mulher Maravilha, né, que é a mulher perfeita, talvez muitas mulheres olhem para aquele tipo de mulher e eu não sou diferente, eu olho para a mulher daquela e penso, meu Deus, se essa é a Mulher Maravilha, as outras são 10 maravilhosas, né? Porque o 10 aí é não, né? Porque é um padrão altíssimo para a gente se comparar, né? Então, esse sucesso que a gente destaca aqui, que a autora, melhor dizendo, destaca aqui, ela chama atenção a pessoas que chegam a ir ao fundo do poço. Mas, através dessa metodologia que ela propõe, que é a metodologia Free, todos esses passos que eu transcrevi aqui, a pessoa pode se encontrar através de algum objetivo. Por exemplo, ela se encontrou através da moda. Então, através da moda, ela encontrou a Mulher Maravilha que estava dentro dela. Então, cada um de nós pode ter uma forma de se encontrar e ser a Mulher Maravilha que nós pensamos. O importante é que é aquilo que nós pensamos a nosso respeito, não o que os outros pensam. Nós não temos que ser estereótipos para os demais, né? Não temos que ser um modelo, né, de Mulher Maravilha para os demais. Nós temos que ser aquilo que nós gostamos de ser, aquilo que nós podemos ser e aquilo que realmente nos traz satisfação. Trabalhe com algo em que acredite. Bom, trabalhar é importante, trabalhar é necessário, mas às vezes nós encontramos um disparate, né? Muitas pessoas trabalham naquilo que não gostam, né? E quando a pessoa trabalha naquilo que não gosta, geralmente é uma pessoa que é infeliz. Por dentro ela tem traumas, por dentro ela tem insatisfação, ela chega a desenvolver depressão, então só tem um lado negativo. Então, é interessante que a gente trabalhe em algo que a gente acredite. Então, se aquilo não está te trazendo satisfação, não está te trazendo bons momentos da vida, lembre-se, a vida é tão curta. Você não precisa morrer, se maltratar tanto por um trabalho que você não consegue mais suportar. Eu sei que a gente precisa se planejar para mudar de trabalho. Ninguém vai sair por aí dando um pé no trabalho, né? Ou seja, chutando o balde. Nós temos que pensar, nós temos que nos articular primeiro e aí procurarmos fazer aquilo que realmente gostamos. E isso não é impossível. Quantas mulheres não fazem isso? Quantas mulheres a gente vê na televisão, empreendedoras, mulheres que se formaram dentistas e se descobriram fazendo docinhos para vender.
né? Então a gente tem muitos exemplos de mulheres que mudaram de foco depois de descobrirem sua real profissão, sua real necessidade de ser feliz. Então, através disso, dessas mudanças, desse comportamento, se descobre realmente aquilo que a gente quer fazer, aquilo que nos traz satisfação, aquilo que nos faz realmente desenvolver sonhos e objetivos. E aí entra algo que já está ligado ao que eu estou falando, que é sobre empreender, né? Então, como nós falamos do emprego, muitas pessoas não estão satisfeitas, surge a possibilidade do empreendimento. Agora, empreender não é uma coisa fácil, é preciso lembrar que é preciso ter vontade de fazer, mas saber que você vai ter que trabalhar muito mais do que você trabalha hoje, e também vai também ter a necessidade de você dedicar muito esforço. Mas toda vez que você receber um não, poderá aprender com ele. Toda vez que fracassar, poderá ser uma oportunidade de crescimento. Então, aqui nós aprendemos que empreender não é fácil, né? Segundo a autora. É preciso realmente disposição. Você vai receber alguns não, você vai receber críticas, você pode não dar certo logo de início, não conseguir administrar o imóvel. Nós sabemos, né, pelas reportagens, quantos negócios não vão à falência, né, levando em consideração o nosso estado ou o nosso país, né? Muitos negócios vão à falência, as pessoas não sabem empreender realmente. Então, empreender não é fácil, mas é uma saída. Para quem não tem disposição para trabalhar em determinados empregos, que não gosta de determinados empregos e pretende ou sonha com algo melhor, empreender é a solução. O sucesso deixa pistas. A autora aqui chama atenção para algo bem importante. Seja qual for a profissão que você se dedicar, estude. O estudo é inspiração. Bom, eu posso falar assim por mim própria, né? Que estudar é tudo, é fundamental. Hoje a gente sabe que tem empregos, subempregos até, que exigem, né, estudo. Eu me vejo a vida inteira estudando, né? Eu terminei faculdade, eu fiz várias especializações, fiz mestrado, fiz doutorado, sou professora universitária, sou professora também da Rede Estadual de Pernambuco como coordenadora, já sou aposentada de um concurso, estou em outro concurso, finalizando outro concurso, ou seja, minha vida foi a leitura, foi o estudo. E eu não tenho nada a reclamar. Para mim foi a profissão que realmente eu escolhi. Para mim foi a profissão que estava reservada para mim. É meu dom. Saber conversar com alunos, saber administrar escolas, preparar aulas, sempre foi tudo que eu gostei. Embora a gente saiba, né, que a profissão de professor é uma profissão muito desgastante, afinal, quando nós vamos lidar com muitos mundos, aquelas cabecinhas são muitos mundos, mas para quem gosta é a profissão ideal, mas não é para qualquer um. Mas, como ela chama a atenção aqui, né, é interessante pensar no que pode oferecer o futuro. Hoje nós temos muitas coisas que estão disponibilizadas na internet, como tutoriais, mídias sociais. Isso vai ativando a curiosidade. E essa curiosidade e força de trabalho, e força de vontade, serão muito importantes. Por quê? Porque muitas profissões hoje que existem, essas profissões tendem a ser extintas e virão novas profissões. Então, as pessoas vão ter que aprender novas profissões para o futuro. Cria um novo significado para as coisas. Baixar aqui, perdão. Então, o significado que você dá para as coisas pode fazê-la chegar aos resultados que quer ou prendê-la em uma realidade que você se colocou sem sequer perceber. Bom, só com esse iniciozinho, né, desse texto dela, a gente começa a pensar o seguinte: às vezes a gente dá muita importância a algumas coisas da nossa vida. A gente se prende literalmente a muitas coisas. Pode ser
um sonho, pode ser uma profissão, pode ser uma situação de emprego, enfim, temos muitas situações que a gente pode se prender. No entanto, é lembrar que nem sempre dão certo. Quantos alunos, eu tiro por experiência própria, escolhem uma profissão e depois descobrem que não era aquilo que queriam, era outra profissão que queriam. Quantos não largam os estudos e vão trabalhar em outras coisas porque descobrem que não era aquilo que queriam. Então, criar um novo significado para as coisas é você rever essas situações. Como ela diz assim, faça isso de forma consciente, aproveite para refletir sobre o significado que você dá para as coisas. Então, aquele significado tão importante que a gente dá para as coisas, a gente tem que pensar se a gente não está ultrapassando o limite, que a nossa mente, o nosso corpo almeja. Por exemplo, eu tenho um exemplo de alunos que quiseram muito ser médicos, entrar em medicina. E tentaram 7, 8 vezes passar no vestibular de medicina. Não conseguiram. Aí foram para a profissão de enfermagem, se tornaram enfermeiros. Aí a gente fica a pensar que essa pessoa, ela refletiu sobre as coisas, nem tanto, né? Na realidade, ela não alcançou o objetivo tão sonhado e ela enveredou por uma área que estava próxima à medicina. Mas se ela tivesse pensado desde o início, sobre a importância que ela dava ao curso, talvez ela não tivesse que passar por tantos desgastes. Porque tantas reprovações assim fazem com que a pessoa se sinta para baixo, com que a pessoa sinta que não tem capacidade. E isso é muito ruim. Então, pensar e repensar a importância que a gente dá para as coisas, para as situações. Nem tudo é tão importante quanto a importância que a gente dá. Então, isso são em várias situações da vida, né? Tem pessoas que a gente se preocupa muito com a opinião. Será que essa pessoa é tão importante assim que eu devo estar preocupada com a opinião dela? Então, são muitas e muitas coisas, muitas e muitas situações que a gente deve repensar. Não existe liberdade sem liberdade financeira. Aqui é um ponto muito importante, muito interessante. Inclusive, para mim foi um dos aspectos mais importantes nesse livro. A liberdade financeira. Ela chama atenção para o fato de que ela nunca gostou de depender do dinheiro de outra pessoa. Por isso que ela desde cedo procurou ganhar o próprio dinheiro, ser independente. Eu particularmente tive mais ou menos esse ponto de vista. Eu sempre quis ser independente. Então, embora tenha feito uma vida de casada, ter filhos e tudo, eu sempre fui independente. Sempre trabalhei, nunca dependi financeiramente do meu esposo. Sempre trabalhei, sempre estudei muito e nunca gostei de depender de ninguém. Até mesmo quando era adolescente, depender do pai, depender da mãe, era algo que me incomodava muitíssimo. Então, ela traz isso para a gente refletir e pensar que nós devemos cortar esse laço. Nós devemos mudar essa realidade, se esta for sua realidade, né? Cuide de ser independente, isso vai lhe trazer muito valor, né? Isso vai fazer com que você se sinta muito bem, sendo administradora do seu próprio dinheiro, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista mesmo moral. Você vai se sentir com mais autoestima, com autocrescimento, com autocuidado. Isso vai ajudar bastante. Então, ela traz isso como um ponto muito especial. Ela traz algumas dicas também para que a pessoa possa aplicar a educação financeira. Você sabe que a educação financeira, se a gente entrar na internet, a gente tem inúmeros economistas, pessoas especializadas em finanças, que estão lá para trazer conselhos sobre tudo. Mas a vida financeira, na realidade, ela se resume a 3 pontos. Separe seus gastos, seus gastos essenciais dos seus gastos superficiais.
Tenha um registro em todos os gastos e invista pelo menos 10% dos seus ganhos. Ou seja, em 3 palavras, você tem que separar os seus gastos principais dos seus gastos que não são tão importantes assim. São aqueles gastos que aparecem ao longo do tempo, ao longo do mês, mas que não estão planejados. Você também tem que pensar em registrar esses gastos. Se você não registrar, você não vai saber para onde está indo seu dinheiro. E é preciso que você saiba aí para onde está indo seu dinheiro, porque às vezes você chega no final do mês e pergunta, mas eu recebi tanto, para onde foi meu dinheiro? Nem sabe. E olha que eu estou dizendo por conta própria, porque durante muito tempo eu não fazia isso e chegava no final do mês e fazia essa pergunta, mas para onde foi meu dinheiro? Hoje eu tento fazer exatamente esses passos, seguir exatamente esses passos. Ainda não consegui o último passo, que é poupar tanto, porque eu tenho muitas despesas, mas estou no caminho, estou tentando fazer o melhor possível. O luxo de hoje é ter tempo, ser chique, é fazer a diferença. Ela traz esse ponto que eu achei assim, muito relevante para se discutir, que é ser chique e a questão do luxo, né? A ideia que nós trazemos de luxo são pessoas que têm muitos bens, que esnobam esses bens, né? E as pessoas chiques são aquelas que andam sempre na moda, são pessoas que têm belos carros, roupas de marca, né? Objetos, joias valiosas, enfim. Nós temos esse estereótipo, nós somos criados, né, para ver esses estereótipos. Luxo é ter tudo, tudo do bom e do melhor. Luxo é esnobar, né? Então é esnobar carros importados, é ter mansões, é ter iate, ter carrões, enfim. Nós temos esse estereótipo. Mas aqui ela chama atenção para um outro aspecto que nós podemos dar ao luxo e a ser chique. Ela chama atenção para ser chique no ponto de você ser você mesmo. Ser chique para ela é ser você mesmo, é ser autêntico. E o quanto você usa de seu tempo para cuidar do próximo e fazer a diferença na vida de alguém. Então veja que é um aspecto totalmente altruísta, né? Então ser chique é ser você mesmo, é ter tempo, né, para cuidar de outras pessoas, fazer o bem aos outros, ter tempo para a manhã free, como ela diz, ter tempo para meditar, rezar, exercitar, dançar, enfim, tempo para viver, né? E com relação ao luxo, ela chama a atenção que é ter tempo para a família, ter tempo para os amigos, tempo para realizar seu trabalho, tempo para realizar seus sonhos. Então, isso é luxo. Veja que bem diferente daquele estereótipo que nós estamos acostumados. Então, por isso que nós precisamos, em todos esses aspectos, meditar, né? Não só ouvir, mas meditar sobre isso. Será que você vende seu tempo? Quando ela chama atenção para o fato de você vender seu tempo, a gente pode ver isso em um simples exemplo. Quando você vai numa loja e compra uma roupa bem cara, em nenhum momento a gente para pensar o quanto de tempo de trabalho foi necessário para comprar aquela roupa tão cara. E às vezes a gente nem precisa, né? Só porque a gente achou bonita, só porque está na moda, está em alta, né? É a moda da estação. Então a gente adquire às vezes sem nem parar para pensar se precisa, se realmente é necessário. E aí é onde entra essa questão do tempo. A gente está, toda vez que a gente faz isso, sem pensar, a gente está vendendo o nosso tempo. Se a gente parasse para pensar quantas horas de trabalho foi necessário para adquirir aquela roupa que a gente nem sequer precisava, então talvez a gente desse mais importância ao nosso dinheiro. Quando a gente faz isso sem pensar, simplesmente comprando por comprar, aí a gente realmente está vendendo o nosso tempo. Ou seja, praticamente estamos dando nosso tempo de graça para aquela pessoa, né? Investir é comprar tempo. Quando ela chama atenção para investir é comprar tempo, nós já vimos que ela fala da educação financeira, né? Então,
investir é comprar tempo. Ao invés de desperdiçar seu dinheiro, talvez em roupas ou objetos, sapatos, sandálias, bolsas, afinal de contas nós somos mulheres aqui nesse vídeo, em vez de fazer tudo isso, você pode gastar seu tempo investindo. Ao invés de pegar esse dinheiro todo e gastar, né, em não sei quantas parcelas para adquirir aquele bem, você pode investir. E aí você está investindo seu tempo. E ao investir seu tempo, você vai ter algo diferenciado. Porque seu tempo vai trabalhar para você. Porque dinheiro investido é dinheiro que rende juros. E nesse caso, os juros vai trabalhar a seu favor. É diferente de quando estamos devendo aquela roupa caríssima. Aí os juros vai trabalhar contra, porque se nós atrasarmos uma parcela, o juro entra justamente para fazer a diferença, para mostrar que você não está cumprindo suas obrigações. Investir é para você sim. Aqui é mais um complemento, porque chama atenção para pessoas que vão dizer: nossa, eu não tenho nem o suficiente para viver, como é que eu vou investir? Realmente, é uma situação que alcança, né, a maioria das mulheres em nosso país. Muitas são dependentes, muitas não têm seu próprio trabalho, não têm seu próprio dinheiro. Muitas trabalham em empregos, outros em subempregos que pagam muito mal. E o dinheiro só é suficiente para pagar as despesas, cumprir os compromissos. Mas quando ela chama a atenção para investir, e que investir é para você também, é porque ela está chamando a atenção no sentido de que não importa o quanto você ganhe. Veja, uma pessoa que ganha o salário mínimo, 1.500, eu acho que é por aí, se ela não souber viver com 1.500, ela também não vai saber viver com 10 mil reais. Porque o tanto que ela gasta com 1.500, ela vai gastar com 10 mil reais. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, o investir é um hábito. Você não precisa investir dentro de um salário mínimo, 200 reais, por exemplo. Você pode investir 50 reais. Pode começar com um pouquinho. Só o hábito é que é importante. O hábito de você sempre colocar alguma coisa ali na sua reserva de emergência vai ser importante para você. Você vai desenvolver o hábito. Seu cérebro vai conectar você com esse hábito. Toda vez que você receber seu salário, ele vai dar o toque. Investir alguma coisa. Aí você coloca lá aquilo que você pode colocar. Mas sempre investir. Isso sim é para todo mundo. Olhe para o futuro. Finalizando, ela chama atenção para o futuro. E aí, nesse carregar um olhar para o futuro, ou olhar para o futuro, é trazer tudo que nós já vimos agora, mas pensar o seguinte: o futuro é de novas profissões. O futuro, ele traz novas perspectivas. O futuro não vai ser como nós estamos aqui hoje. O nome já diz, futuro é futuro. Quem viveu os anos 80 jamais imaginou que estaria hoje com um celular em mãos como eu. Então, nós que estamos aqui hoje, quem chegar no futuro vai encontrar coisas muito diferentes que nós não vivenciamos no nosso tempo. Então, o futuro é tecnologia, o futuro é inteligência artificial, é robótica. Então, vai ser preciso que as pessoas passem a investir nesses cursos, se preparar para novas profissões, porque o futuro vai chegar com novas profissões, com novas situações de trabalho, e às vezes vai deixar de precisar do trabalho de muitas pessoas que tinham aquele trabalho comum, estavam acostumados naquele trabalho comum, e esse trabalho vai ser substituído por máquinas. Então é interessante que hoje nós nos dediquemos a esse estudo, pensando que se nós estivermos lá no futuro, vamos precisar mudar. Então, agradeço a todos por esse vídeo, agradeço a todos por ficarem aí e ouvirem até o final. Peço desculpa pelas, às vezes, invertidas que eu dou. Lembre-se que é um vídeo amador, mas agradeço muito por todos estarem aqui. Se puderem dar um like, eu agradeço bastante. Obrigada, tchau para todos.